Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Vai chegando aquele momento da gente poder ficar um pouquinho mais próximo da família, cuidar um pouquinho de nós, né? No final de semana, boa parte de nós temos essa oportunidade, né? E o Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos estudando mais um trecho desta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E conosco essa noite a nossa querida amiga e irmã Ercília Zilli. Boa noite, Ercília. Boa noite. Muita alegria com você, com vocês, com todos os nossos amigos e irmãos. É isso aí. E quando a gente fala uma alegria, é uma alegria mesmo, né, Ercília? Pode parecer uma palavra, uma frase feita, mas um encontro com Cristo não tem como não ser um encontro festivo, né? E é um encontro com o Cristo, com pessoas que estão nessa mesma vibração, né? Nessa mesma busca. Então, é um encontro abençoado, né? Maravilhoso, abençoado. É isso aí. Para ficar mais abençoado ainda, você sabe que esse programa ele funciona a partir do apoio enorme, aliás, tudo que a gente faz, né? Para o Cristo, para esta doutrina de amor, que é o cristianismo, né? Sem dúvida nenhuma, nós somos dirigidos, vai por assim dizer, né? Talvez essa não seja a melhor palavra, mas pelo menos intuídos por uma quantidade enorme de grandes trabalhadores, né, da paz, do amor. E nós precisamos fazer a conexão nesta rede de amor, e quem vai fazer por nós a prece inicial é a nossa querida Ercília, e nós acompanharemos mentalmente. Então vamos unindo os pensamentos, os corações, nos ligando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores, mentores, amigos espirituais. Vamos refazendo dentro de nós o equilíbrio, a serenidade, a paz, o amor. Vamos conectando tudo aquilo que é de origem, tudo aquilo que nos faz bem, nos traz alegria, satisfação e realização. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos abençoe no encontro desta tarde, deste início de noite. Que Ele esteja conosco, e esses benfeitores queridos também, nos abençoando, nos iluminando, e que esta conexão, neste momento, nos traga os benefícios que necessitamos. É isso aí, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos estudando aqui essa semana o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Informação que eu não tinha, me passaram na segunda-feira, nunca tinha me atentado para isso. Estamos hoje no item 4, que é causas atuais das aflições. Então, Evangelho em mãos, se você não tem, vai lá no Google e baixa, coloca Evangelho segundo o Espiritismo PDF, vai aparecer para você, uma obra de domínio público. Você abre e assim você consegue nos acompanhar, fica mais gostoso, e a gente consegue juntos compreender melhor as palavras que a espiritualidade amiga nos trazem por intermédio deste trecho que nós estudaremos essa noite. Então, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições. E a gente já vai fazendo aquele convite para você participar, estar conosco aqui, mandar sua crítica, a gente aceita, seu elogio, não temos nada contra, ou alguma participação que você queira fazer, preferencialmente sobre o tema, ou alguma pergunta aí, e aí nós vamos buscar a intuição aqui para, quem sabe, alcançar sua expectativa na resposta da pergunta que você nos trazer, né? Você pode ligar para o 11 24 57 50 11, a Margarete está lá de coração aberto para receber a sua participação, 11 24 57 50 11. Agora, se você quiser participar por WhatsApp, também pode. É o 11 99643 3827. Se tiver com preguiça de escrever, que eu confesso que eu tenho bastante, aí você pode mandar mensagem de áudio. É o 11 99643 3827. Ou você pode participar também
através do facebook.com/TV Mundo Maior, tem a janelinha do programa, você clica ali e deixa o seu recadinho, o seu boa noite, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio ou alguma participação, preferencialmente aqui, sempre sobre o tema da noite. Então, sem mais delongas, vamos logo dando início à leitura e ao estudo do item 4, Causas Atuais das Aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E curioso, né, Ercília, que geralmente é muito comum a gente ouvir as reclamações acerca dos maus acontecimentos da vida como sendo um evento que se deu na vida passada, né? Eu casei com esse traste, com certeza eu desencaminhei ele lá atrás e assim vai, né? E não é bem assim não, né? Nem sempre é assim, né? Eu acho interessante que às vezes as pessoas dizem assim, bom, então eu prefiro ficar junto, já pagar essa conta, essa dívida, porque assim eu me livro. E aí as pessoas esquecem desse processo, né, de evolução. O importante não é pagar a dívida, porque Deus não tem um computador lá, a contabilidade não é feita dessa forma, né? O que, na verdade, a gente precisa é aprender com a situação, né? Então, aquilo que se reapresenta é porque não foi resolvido no passado. E acho que esse é um alerta, quando a gente fala de causas atuais das aflições, é um alerta para a próxima. Né? Como é que eu já estou tratando, trabalhando e montando a minha próxima reencarnação? Porque nessa altura, nós já estamos com uma metade, pelo menos, da próxima reencarnação estruturada, do eixo, daquilo que vai ser tratado lá para frente. Então, acho que quando a gente tem essa visão do Evangelho e tem a visão espírita, fica muito mais claro o processo e a minha responsabilidade no sentido da minha vida, de como conduzir a minha existência. Então, não se trata, eu acho, que de pagar conta, causas atuais das aflições. As causas estão na maneira como a gente está vivendo, a gente está dirigindo a nossa existência uma atrás da outra pelos equívocos que a gente comete. Agora, eu brinco que eu faço uma campanha para falar bem de Deus, né? Porque a vida da pessoa, às vezes, está naquela situação dificílima, está como Deus quer. Não, Deus não te quer assim. Deus te quer bem. Deus cria perfeito. A inteligência suprema, ele não tem a condição de criar imperfeito, ruim ou negativo, porque a perfeição, ela é um conjunto de qualidades, é o bom, o belo, o saudável, né? Então eu fico pensando, se você é consequência da inteligência suprema, você é bom pra caramba. Você precisa descobrir isso. E o que atrapalha muito, né? Numa linguagem informal, são aquelas emoções que a gente não resolve e fica carregando de uma vida para outra. A inveja, a maledicência, a insatisfação. Parece que tem gente que você não consegue agradar nunca, né? O orgulho. Então, essas questões que a gente se parar para prestar atenção e falar, poxa, realmente eu sou uma pessoa orgulhosa, realmente eu tenho essas coisas para resolver. Eu não vou pensar, eu sou péssima, eu sou pecadora, eu sou devedora. Eu tenho que olhar e falar, eu tenho que resolver essas questões. Eu tenho que ter meta para me tornar uma pessoa melhor, né? E isso é uma coisa que você vive diariamente, né, Ercília? As pessoas, você que lida com saúde mental, né? Deve ser muito desafiador até você ver aquela criatura traz uma semana as mesmas dores sem se dar muitas vezes conta de que ela é que é a causadora dessas dores, e aí o teu trabalho é de ir conduzindo essa criatura para que ela perceba isso, mas às vezes demora
né, Ercília? Demora às vezes existências a fio, porque é muito duro, porque a pessoa não reconhece a situação, não se vê daquela maneira. Quando reconhece que tem um problema, a culpa é do outro. E a evolução não busca culpados, busca espíritos responsáveis, proativos, espíritos se tornar pessoas melhores, né? E no sentido de que tudo já está dentro. Deus não criou pela metade, deixou criar. Eu não estou gostando do André, deixa eu fazer de novo. Perderia a característica de divindade. Então, quando Deus cria, ele não refaz o serviço. Está criado, está pronto, está perfeito. Qual é o trabalho da criatura? É trazer, tirar de dentro. É um parto diário daquelas potencialidades divinas que só veio à tona quando eu reconheço que precisa mudar e me esforço nesse sentido. Então, você fala, nossa, mas o que me aconteceu na vida? Por que isso me aconteceu? Eu tenho que olhar e perguntar, como é que eu resolvo isso? Qual é o objetivo? É ter uma visão da fé raciocinada. É isso mesmo. Essa é uma questão. Uma coisa que é muito comum em gestão, né, Ercília? Você dirige aí a Abrap, né? Enfim, nós temos a oportunidade de auxiliar na direção das emprestadas aí da fundação. É essa falta de visão, né, das coisas que estão acontecendo, né? Muitas vezes, isso no campo do técnico ali, do trabalhador, né? E que muitas vezes é repetitivo, e há essa atribuição, né, de que é a má sorte, porque eu não sou compreendido, e muitas vezes essa mesma criatura, nesse ambiente corporativo, que é onde aparece bastante isso, ela começa a criar cisões com uma quantidade enorme de pessoas, sem se dar conta, muitas vezes, de que ela é a causadora disso tudo, mas se coloca naquela posição de vitimismo, né? Isso é muito comum no ambiente corporativo e é uma judiação, porque você percebe claramente que as pessoas não se dão conta de que elas é que são as causadoras disso. E não adianta você falar, não adianta você explicar, não adianta você fazer o beabá, porque enquanto não entra na criatura, enquanto não vem de dentro, né? E outra coisa, você falou, né? Fica mais fácil terceirizar, né? Sim, é o que todo mundo faz, né? Mas, na verdade, não é o mais fácil. É o mais difícil, né? Porque quando você terceiriza, você não resolve. Porque a única criatura que pode resolver os nossos problemas somos nós mesmos, né? Quando a gente conversa com pessoas, isso também acontece nas famílias, Sim. nas mães, das instituições espíritas. As pessoas, às vezes, têm uma pequena contribuição, mas chamam aquilo de legado, né? E às vezes eu penso, é menos. O trabalho, na verdade, é uma areia, meio grão de areia, é meio cisco, porque se o Chico falava que era um cisco, então deve ser um décimo de cisco. É assim, estou tentando fazer o meu aprendizado, a minha evolução nessa seara, nessa área. Mas a minha contribuição para valer, ela é pequena. Então, essa história de legado não tem que ser a nossa preocupação. O que tem a ver é a nossa transformação interior. Né? A questão do vitimismo, a pessoa perde a dimensão do outro. Você falou de como ela conduz as relações, você não percebe que é ela que é responsável, muitas vezes, pelo afastamento das pessoas. Né? Sim. Esse trecho aqui que a gente leu, um trecho curto, né? Quando ele começa falando de vicissitudes. As vicissitudes da vida são de duas espécies, né? Todas as vezes que nós lemos esse trecho, pelo menos assim foi comigo, eu tinha uma compreensão de que o uso da palavra vicissitude aqui era quase que um sinônimo de, olha, tudo que dá errado na sua vida, né? Eu entendia por assim, né? E hoje, preparando aqui, eu fui atrás lá da etimologia da palavra, né? Estudar ali o significado, né? E é interessantíssimo, porque vem do latim de vicissitudine, que significa alteração, mudança, né? Então, a gente pode levar para ok, coisas que podem dar errado na nossa vida, mas também nós podemos levar para ok,
coisas que podem dar certo em nossas vidas, coisas que podem mudar em nossas vidas e que têm uma relação direta com a nossa visão de mundo e com nossa atuação nesse mundo, nesta vida ou na vida passada, né? É importante, no meu entendimento, Ercília, a gente ter essa visão, porque senão fica muito naquela, as coisas de ruim que me acontece porque eu fiz ruim. Não, as coisas de boas que te acontecem porque você fez coisas boas. E as coisas boas, é a carta de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de erros. Então, na medida que você exemplifica e verdadeiramente vive esse amor, naturalmente, essas vicissitudes, essas mudanças, elas se darão de forma positiva em nossas vidas. Né? Então, você está falando essas questões, eu tenho, inclusive na minha palestra de amanhã, no evento da ABRAP, na jornada, né, eu vou tocar num tema e eu tenho me intrigado com algumas coisas, né? Eu fico imaginando a questão da fé raciocinada, né? De como nós precisaríamos... E a gente, quando fala de fé raciocinada, pensa no cérebro. A união do coração e do cérebro. As descobertas mais recentes, elas mostram que nós temos um tipo de neurônio no coração. Se não bastasse descobrir neurônios nos intestinos, nós temos também no coração. E eu fico imaginando a maravilha da construção de um veículo de expressão que aponta sentimentos, que funciona à base de sentimentos. Nós funcionamos à base de emoções resolvidas ou não resolvidas. Das vicissitudes, eu fico pensando nas provas. Tem uma prova que a pessoa já entende como expiação. E não é, é uma prova para passar de ano, é uma prova para crescer. Né? E aí eu fico pensando que todo o nosso equipamento, todos os nossos centros de força, eu acho que ainda vamos descobrir neurônios em mais lugares. É uma questão de tempo. Mas, assim, todo o nosso corpo, ele inclui inteligência e emoção. Inteligência e amor. Né? Então, está tudo misturado. Então, quando eu vibro por alguém, quando eu faço uma oração que ela vem do coração, eu não estou separando razão de sentimento. Eu estou falando que eu estou usando mais uma parte do meu equipamento que é capaz de traduzir em vibração os meus sentimentos positivos, como também os negativos. Então, como eu me porto, eu preciso tirar o culpado. Quando tem uma situação, ela é para crescer. Ela é uma proposta, é um convite de crescimento espiritual, moral. Né? Então, acho que essa lembrança que você teve de buscar a etimologia é muito bem-vinda, porque a pessoa acha que é para sofrer, quando é para aprender. Né? Que é o objetivo da reencarnação. Para crescer, né? Para se dar bem, para ser feliz, esse é o nosso objetivo. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Aqui ele meio que quase que dá o tempero para poder fazer bem a torta, né? A torta do amor e a torta de alcançar crescimento na vida, né? Ordem, perseverança, evitar a má conduta e limitação dos desejos. Interessante, né? Não é proibição dos desejos, é limitação dos desejos. Eu vejo assim muitas pessoas que não são felizes porque elas têm uma crença que o sofrimento é que eleva. Então, tem uma crença no sofrimento. Eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer. Quando, na verdade, a gente só vai para frente quando tira, olha o sofrimento de uma outra maneira e resolve ser feliz. Ser feliz é uma decisão.
não é resultado de uma situação perfeita, porque ela não existe. E a felicidade também não é aquela dos anjos. Felicidade é bem-estar, é estar em paz com a vida, é sair da guerra. Porque as pessoas muitas vezes estão em guerra e se martirizam o tempo todo. Eu acho que o Evangelho e o Evangelho, segundo a ótica espírita, eles vêm para mostrar que nós não somos eternos pecadores e destinados ao sofrimento. Esse Deus não serve. Isso é falar mal de Deus. Né? Mas quando eu olho e falo, mais um desafio, mais uma proposta de crescimento, deixa eu ver como é que eu resolvo isso. E quando eu entendo que ser filha de Deus, ser a filha querida e amada de Deus, eu só posso me dar bem. Eu estou destinada a me dar bem. A reencarnação é um voto de confiança, é um voto de sucesso. É um sucesso de aprender, de estar bem, de espalhar, de se tratar melhor, né? De espalhar coisas boas onde estiver. Então, acho que hoje eu tenho que me dar conta do que eu estou fazendo aqui, de quem eu sou. Hoje eu tenho que me dar conta do que significa ser filha de Deus. Eu não posso dizer que Deus é Deus e eu sofro por culpa dele. Eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma decisão na vida. Quando eu falo irmão, irmã, é porque nessa relação, né, a humanidade é a família de Deus. Então, acho assim, sair dessa questão da autocomiseração, da vitimização, ou de achar que pagar conta, né? Resolva ser feliz, resolva levar a vida numa uma visão melhor, né? Tem a coragem, né? É preciso ter coragem para ser feliz. É um negócio interessante, porque os desafios vêm, né? Com os desafios, muitas vezes vêm as dores, muitas vezes vem o crescimento, e às vezes o crescimento vem exigindo de todos nós um exercício a mais. Em provas e expiações, né? A preguiça está muito presa, está muito próxima da gente, né? A gente ainda está naquela época que a gente ficava na caverna esperando o coco cair para a gente não ter que subir na árvore e pegar. Então, o ser humano gosta da zona de conforto. Então, todas as vezes que nós nos encontramos com uma situação que requer de nós uma habilidade grande para poder romper aquela situação, é a possibilidade de crescimento, né? Nos utilizando de novo aqui da questão da gestão, nós trabalhamos com uma porção de pessoas que nos auxiliam no trabalho que nós fazemos, e quase sempre, quando as pessoas estão começando a aprender e vem assim, fala assim, eu tenho um problema. Falei, que ótimo, e qual que é a solução? Do problema eu não quero nem saber. Você tem condições de trazer a solução. Agora, se não tem, aí vamos achar juntos, mas nós não vamos discutir o problema, nós vamos discutir a solução, porque é isso que nos vai levar em algum lugar, é isso que vai nos fazer crescer, né, Cília? Pois é, mas as pessoas muitas vezes estão presas à insegurança, a apegos, a uma visão de si mesmo. Nós carregamos crenças limitantes. Então, quando surge uma situação e a gente pensa, como é que eu vou dar conta? Ah, mas eu não sou capaz. Por que eu não sou capaz? É porque eu não sei. Então, eu vou perguntar. Eu vou tentar buscar soluções. Né? Também tenho essa maneira de pensar. Né? Você já pensou no problema e que solução você acha que pode ter? Como é que você resolveria isso? Até porque na terapia, independente da vida corporativa, a pessoa tem que buscar soluções. Né? E tem que correr o risco. Mas o único risco que se corre é o risco de aprender e evoluir. Porque as amarras são essas, da falta de autoconhecimento, falta de autoconfiança, crenças limitantes, medo, muito medo, medo de situações novas. Então vai ficando no sofrimento, porque aquele mal ela já conhece. Né? Conformismo. E a lei de Deus não é de conformismo, é de alegria, é de busca, é de descoberta, né? de se encantar pelas coisas, de cuidar da natureza,
de nos cuidarmos, de desenvolvermos uma fraternidade, uma solidariedade, uma proximidade, querer o bem um do outro, né? E aí a gente vai superando essas limitações, né? Pois é, então daí a importância da gente encarar isso tudo com o objetivo de crescimento, né? Isso tudo tá sendo bom para mim. Isso tudo vai me levar para algum lugar. Eu vou aprender a lidar com situações que eu não dominava, né? Imagina Jesus para fazer tudo que fazia, a quantidade de informações e de vivências que foram se dando para ele poder se dar bem em todos os lugares, porque ele era um cara que estava bem em todos os lugares, né? Ali quando algumas vezes até fala-se, né, que algumas vezes tentaram no prender, né, e ele sumiu, coisa e tal, porque não era a hora que era a hora de prender, ele deixou ser preso. Ele falou, tá bom, então é o momento. Então ninguém botaria a mão nele. Por quê? Porque ele passou por isso tudo, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos, e mais umas tantas que ainda virão, ele passou, né? Foi cansativo? Foi chato? Foi. Deve ter doído umas tantas vezes, né? Mas se ele não tivesse passado por isso tudo, não teria chegado onde chegou. Vamos ler aqui algumas mensagens de queridos amigos que estão mandando boa noite aqui, mensagens carinhosas para nós. Joelma Xavier, ela que é de Petrópolis, deixa o seu boa noite. O Mário Brits, que é de Porto Alegre. Judite Paiva, deixa gratidão. Maria Valdete, boa noite. Custódio, deixa o seu boa noite também. O Bruno Graf, que é de Poá, também deixa o seu boa noite. A Nilza Lima, Gilda Felber, que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, também está presente deixando o seu boa noite, assim como a Kátia Silene Faulin Moura, o John Mello, a Lia Márcia de Carvalho e mais um monte de gente boa que deixou mensagenzinhas aqui muito carinhosas pelo facebook.com/TV Mundo Maior, né? E aqui no nosso WhatsApp, o nosso querido Geraldo e a Lucélia, eles que são de Itaém, deixaram a sua mensagem. De Uberaba, José Dib e Marlene também deixam aqui o seu boa noite. A Neta, que é de Araripina, melhor dizendo, Pernambuco. Muito bom acompanhar o Evangelho no lar. Coisa boa. A Ângela Freitas, de Mundo Novo, deixa o seu boa noite. E a Ercília diz aqui que é muito bom tê-la no Evangelho. Ou melhor, a SOC, que é de Bom Clima, diz para Ercília que é muito bom tê-la no Evangelho. Agora sim as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Muito bom. Vamos ver então mais um trechinho do Evangelho. Quantas uniões infelizes, porque foram resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas vezes desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, né? Eu gosto que esse trechinho aqui, ele fala quantas uniões infelizes. E a gente sabe, você que lida com saúde pública, eu não me aventuro a dar um chute aqui. Ou melhor, vou me aventurar a dar um chute. 60% do povo que vai no seu consultório vai porque não aguenta mais o marido e a esposa. É mais ou menos isso, Cecília? Ou eu errei feio aqui? Olha, na realidade, quando as pessoas... Eu trabalho muito com família, né? Às vezes 3, 4, 5 pessoas da família. E, olha, é equilibrar os pratos, né? E um trabalho que é feito, mas não com todo mundo junto o tempo todo. Eu brinco com os casais ou com a família, você tem que ter um tempo à parte para falar mal do outro. Se tudo for ao vivo, ali a briga é fatal. Então, casa, interpreta, e agora vamos tratar de um assunto, os dois ou os três, um tema para ser resolvido, né? Mas família é um desafio, né? Emmanuel, ele fala uma coisa incrível, né? Diz que é uma organização de origem divina. Eu falo, ó, que maravilha, né? Por que dá tanta confusão? Porque nela se encontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes, inevitáveis e indispensáveis diante da lei. Então, é claro que família é algo, é uma mini-sociedade, é um lugar que eu sempre brinco, não é o lugar de procurar felicidade, é o lugar de buscar resolver as pendências, satisfação e realização.
Porque se você já for em busca dessa premissa, né, se você partir dessa premissa, vai ser confusão. É. As uniões, elas são realmente muito delicadas, muito complicadas. Nós estamos falando aqui de causas atuais das aflições, né? E aqui, quando a gente está falando ou melhor, quando os espíritos nos falam, né, de quantas uniões infelizes que se deram em função do resultado do interesse ou da vaidade, né? Eu estava ouvindo hoje um programa de rádio, Ercília, e aí a moça ligou para a rádio e para pedir conselhos amorosos, por assim dizer. Né? E ela falou assim, olha, eu tenho o dedo podre, né? E eu pensando comigo, falei assim, vai continuar tendo, porque ela não falou assim, às vezes o meu dedo foi meio podre. Ele falou assim, não, eu tenho o dedo podre, né? Aí fica muito complicado. Esse processo, né, a importância, eu até digo, brincando, Ercília, que devia ter desde o jardim da infância até pelo menos o final do ciclo do ensino médio, né? O segundo grau, não sei mais como é que se chama hoje, como escolher bem a pessoa que vai passar um bom tempo ao seu lado. Devia ser uma matéria obrigatória, porque o processo de escolha é dos mais importantes. As pessoas, muitas vezes, ali, naquele desespero, naquele afã de achar uma companhia, né? Vão procurar no lugar errado, ou com muita ansiedade, ou não fazem esta busca de forma racional, e depois vão dizer, mas é porque foi na encarnação passada. Muitas vezes foi não, muitas vezes a bobagem foi nessa aqui mesmo. Eu conto de vez em quando uma situação que eu estava saindo lá da unidade de longa permanência, quando a rádio era lá, e tinham colocado uma faixa do lado de fora, ali perto da guarita. Fulana, prometo fazer você a mulher mais feliz do mundo. Eu parei. O que foi? O que foi? Olha que mentiroso. Não fica nem vermelho, né? Olha, o cara botar uma placa ostensiva, ela vai sair lá dentro do não sei de que lugar que a moça era, mas achando, né? Eu falei, ninguém pode ter o compromisso, prometer fazer o outro feliz. Porque tem pessoas que, por mais que você ofereça, elas não digerem, elas não. Para elas, enfim, aquilo que eu chamo de felicidade, o outro não chama de felicidade. Então, eu digo assim: a premissa da felicidade estraga as relações. Que eu acabo criando uma fantasia de uma relação fantasiosa e inatingível. E aí eu me lembro de novo de Emmanuel, quando ele fala que casamento é o regime de convivência entre duas pessoas que se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Veja se você pode pedir uma moça em casamento dizendo isso. Não vai rolar, né? Estabelecer comigo um regime de convivência no qual nós vamos nos assistir mutuamente? Rola. Então, mas é isso. Então, se a gente falasse, olha, precisamos um do outro para crescer, é claro que tem o amor, eu não estou negando, mas a fantasia destrói as relações. Né? Isso é realmente uma praga, né? No melhor sentido da palavra. Aquilo que nós escutávamos na nossa infância e foram felizes para sempre. Olha, o para sempre da felicidade, ele existe, mas dá um trabalho danado, e eu acho que às vezes é alguns milênios, viu? Porque essas criaturas são criaturas que têm dificuldades, nós temos medos, temos dramas, temos traumas, nós temos variações, né, de humor. Isso tudo nos coloca, às vezes, uma relação. É preciso que haja realmente Jesus presidindo a relação para que as criaturas não vão para o ringue, né? Senão realmente vai para o ringue. Mas o processo de escolha, gente, isso é dos mais importantes. Não fica atribuindo insucesso, não, todos os acontecimentos do passado. Ok, são, mas não é de outrem. São nossos, né, Ercília? São erros nossos. E a pedagogia divina, ela não tem problema nenhum de nos ensinar a mesma lição 500 mil vezes. Enquanto a gente não aprender, não vai para adiante, né?
É, é, você falou de Jesus, né? Tem um livro, Vivendo uma Vida de Significado. Foi escrito por um rabino muito conhecido. Então, o Rebbe, ele escreveu Uma Vida de Significado e eu ganhei há muito tempo de uma cliente judia, ela me presenteou, eu achei lindo o livro, uso alguns trechos quando falo de casamento, e ele diz assim, Deus tem que ser sempre a terceira pessoa do casamento. Se você sai disso, vai complicar. Então, eu acho que o propósito espiritual das relações precisa ser resgatado em nós, para sair do mundo da fantasia. E tem que ter mais generosidade nas relações. E as pessoas, é um jogo de braço, é uma competição, às vezes, na família toda. Pessoas que se orgulham de não mudarem. Eu sou assim, eu sou desse jeito. E reencarnação é para mudar. Se você acha que veio para ser igualzinho, você parou 2, 3 reencarnações. Hoje é para mudar. Né? Hoje é para mudar. E acho que essa facilidade que tá existindo, a gente poder fazer um trabalho desse de maneira remota, cada um num canto, nos facilita essas reflexões. Um evangelho que haja essa participação. Então, nós não temos nada contra a felicidade, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é para desenvolver o amor, é para tirar do campo da fantasia e despertar o melhor da nossa parte, que é a generosidade, a fraternidade. Isso não é passividade. O amor também não, também coloca limite. Mas a fantasia, você vê que a história do casamento provoca, depois do casamento, muitas vezes, uma depressão. A pessoa passa um ano, às vezes um ano e meio, planejando, organizando o casamento. O bordado do vestido, que ninguém vai ver, que ninguém vai chegar lá com a lupa, é um transtorno. A comida vira uma pirotecnia, né? Vira uma coisa. E aí, no dia seguinte, acabou. Acabou tudo aquilo da fantasia, a roupa de princesa, o rapaz. Né? Diz, escuta, você vai usar esse terno quantas vezes? Não, mas eu preciso ter um terno compatível que vai custar não sei quanto. Ok, né? Mas você vai pagar em vezes, precisa mesmo. Né? E aí, no dia seguinte, acabou. Quer dizer, foi lá para uma viagem de lua de mel, volta, e aí o que é que tem? Tem que ir ao mercado, botar roupa na máquina, volta a trabalhar. E a pessoa fala, puxa, e aquilo? Aquilo era a sua fantasia. A realidade é essa. É o regime de convivência no qual 2 pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Aí a pessoa tem um baque, né? Porque não estava preparado para a realidade, estava preparado para a felicidade. E a felicidade é uma busca, né? É uma busca conquista. constante. É uma conquista. Né? É preciso ir atrás, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença. Esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos, né? E não raro, né, colocam a culpa nos filhos, né, sem se dar conta de que os filhos, claro, eles trazem as tendências de outras vivências passadas, né? Mas nós também colaboramos bastante por minimizar as más tendências e maximizar estas boas tendências, né? Eu escutei uma vez uma coisa numa palestra, Cília, que eu falei, pô, isso é uma sabedoria enorme, né? O camarada falou assim, olha, você vê um pai no asilo e os filhos não vão visitar, isso dói, mas vai ver o pai que ele foi. Muitas vezes é uma relação direta de como ele foi como pai, lá adiante ele é abandonado. Não estamos dizendo aqui que tal deve se dar. Nós devemos sempre fazer o nosso papel. Então, se papai e mamãe pisou na bola,
façamos a nossa parte. Mas é importante que tenhamos de forma muito clara que esse universo causal de causa e efeito, nós somos os protagonistas dele nas nossas vidas. Não adianta ficar terceirizando e dizendo que a culpa é dos outros, a culpa é da sociedade, né, Cília? Essa é uma questão bastante delicada, porque nós tivemos uma fase de mais repressão, entramos numa fase de liberação total, crianças que dizem eu quero, crianças pequenas falam eu quero, que fazem verdadeiros shows, escândalos, né? E eu já disse algumas vezes nos programas que criança pequenininha, ela não tem que dizer eu quero, ela tem que perguntar eu posso, né? Porque ela ainda não sabe o que é bom para ela. Se deixar, ela vai comer macarrão, batatinha, sei lá. Né? Então, por exemplo, vamos experimentar, vamos moldar ali, montar uma situação atraente. Mas na hora do limite, ela tem que existir. Por outro lado, uma coisa que ajuda muito, não só nas relações familiares em geral, mas especificamente na criação de filhos, a evangelização. O hábito de contar uma história, de pegar uma historinha infantil. Nós temos muitas coisas bonitas, muitas historinhas bonitas. E conversar com a criança, né? E elas gostam, registram, e quando for o caso, elas vão de novo falar aquela historinha, porque ficou. Né? Então, esse é um ponto que a gente também poderia pensar mais, a evangelização. Bom, nós continuamos com esse item semana que vem, na segunda-feira, né? Certamente ainda tem um trechinho aí, é bom você ler, é bom você estudar para a gente recomeçar esse estudo na segunda-feira e vamos fazendo então as nossas vibrações, por isso nós vamos convidando você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que possa perceber, para que cada um de nós possamos perceber uma visita amiga que se faz presente nesse instante em nossa conexão psíquica. Um irmão de paz, de luz. Irmão querido que nos conhece. Sabe dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos dramas, mas sobretudo sabe das nossas potencialidades. Sabe, inclusive, do fluido, da energia de amor que nós precisamos. E nesse instante, deposita em cada um de nós o remédio, o unguento, o elixir. Mas principalmente, a alegria de viver, o desejo sincero de caminhar, de cair e levantar, de seguir adiante. E este irmão vem ter conosco e nos auxilia na criação de um hálito psíquico saudável para o nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver prosperidade e abundância com Jesus, na geração de trabalho e renda, gerando dignidade para as criaturas. Este irmão querido que está conectado conosco também nos auxilia para que possamos vibrar os melhores fluidos de paz e de luz para o nosso ambiente residencial, para que ali possamos encontrar um ambiente propício para o nosso exercício diário de caridade, fraternidade, de amor. Nesse momento também, cada um de nós pode mentalizar alguém que se encontra em dificuldade, em depressão, ansiedade. Não importa qual seja o problema desse nosso irmão, dessa nossa irmã, se é problema de saúde, se é problema financeiro, não importa. O Cristo está ali com esse nosso irmão, com essa nossa irmã, acalmando,
intuindo, trazendo paz e certeza no êxito das portas que se abrem, porque elas sempre se abrem. E por fim, como fazemos todas as noites, vamos vibrar amor e paz para os nossos irmãos da área da saúde, nesse momento de tanto aprendizado que a humanidade atravessa, que eles possam encontrar forças, conhecimento, paz, para continuarem prestando o ótimo serviço que estão fazendo. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Ercília, um ótimo final de semana para você, querida. Muito obrigada, André. Muito obrigada pelo todo mundo que está com a gente. Um fim de semana de muita paz, de muita luz. Muita paz, muita luz a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Esperamos que você tenha um final de semana de muita, mas muita coisa boa acontecendo. Tá? A gente volta segunda-feira às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.